Shalom Aleichem, a paz seja convosco. É um prazer estar com você mais esta oportunidade para estudarmos a palavra de Deus juntamente. Você é bem-vindo aqui à nossa escola bíblica dominical, uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus em Coxilha, e esse projeto visa atingir os membros da nossa igreja em maior número em Arvinha, em São Miguel do Parador, em Vila Lângaro, e assim também poder oportunizar esse estudo a todos quantos amam o estudo da palavra de Deus, e aonde esse estudo alcançar através da internet, você é bem-vindo a estar conosco nesse maravilhoso estudo. Vamos então dar sequência à nossa lição EBD Online. Então, hoje dia que será transmitida, alusivo, melhor dizendo, ao dia 9 de maio de 2021, e o título da nossa lição EBD Online é o Ministério de Apóstolo, lição de número 6. Evidentemente que já tivemos a lição 1 até a 5, e você pode vir na playlist EBD Online aqui do nosso canal e assim assistir às demais aulas que já foram ministradas. Vamos adiante. O texto áureo está em Efésios capítulo 4 e versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática, o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Muito bem, vamos para a leitura bíblica em classe, que está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos para o comentário que diz já na sua introdução:
A partir da lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo, conforme Efésios 4, versículo 13. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e simultaneamente crescer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostrando a sequência de Efésios 4:11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Muito bem, eu quero compartilhar com você essa parte do estudo aqui que diz apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e doutores. Isso aqui é digno de ser investigado no estudo de hoje. Então, vamos abordar, e eu quero aqui compartilhar com você um texto, então, da palavra de Deus, compartilhar esse texto. Vamos aqui para o compartilhamento desse importante texto para o nosso estudo. Aqui nós temos o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 28, que é o tema central do nosso estudo hoje, onde denota a questão de apóstolos. Então vamos para o versículo 28, nós temos aqui o texto grego, tá? Temos o texto grego, nós temos um texto hebraico, que também é importante ser falado, tá? Porque é o que eu sempre digo, o hebraico, mesmo no Novo Testamento, ele é importante a sua leitura para que a gente tenha noção da questão cultural do texto. Então, a uns pôs Deus na congregação, Umhem, Rekim, Elohim, Betor, Ha-Edah. E aqui vem Barishoná, quer dizer em primeiro, tá? Em primeiro. Primeiramente, né, isso aqui é do grego, aqui nós temos o texto grego, kai, hos, men, hetero, hoteos, ente, eclesia, proton. Aqui nós temos a palavra proton, que quer dizer, primeiramente no grego, tá? Então aqui nós temos próton, primeiramente, deixa eu destacar isso aqui melhor. Então, o próton, que quer dizer primeiro no grego, é o equivalente barishoná em hebraico, que quer dizer primeiramente, tá? Então, primeiramente, apóstolos, tá? Vamos aqui a palavra apóstolos. Perceba que essa palavra apóstolos, ela não foi traduzida para o hebraico, tá? Ela não foi traduzida, ela foi apenas transliterada, porque se fosse traduzida, a palavra apóstolos, ela significa aquele que foi enviado, aquele que foi um mensageiro delegado que recebeu uma ordem. É isso que significa apóstolo, mas não foi traduzido. Ele foi apenas transliterado. Olha aqui, ó, apóstolos.
tá? Foi só transliterado para o português, exatamente como está aqui, apóstolos. E no hebraico, deixa eu melhorar isso aqui, a palavra hebraica para apóstolos está aqui, é shelichim, shelichim, que vem de shaliach, quer dizer, é o enviado, tá? O enviado. Então nós temos apóstolos em primeiro lugar, e aí depois nós temos aqui o texto Bashenit, quer dizer, em segundo lugar, Neviim, profetas, Bashelishit, em terceiro lugar, Morim, que vem de Moré, professores, Ve'achare, e depois, Ren, Ele, Asher, Natan, Lahem, Laashot, Niflaot, ou seja, doutores, depois milagres, depois dons de lirpo, quer dizer, que é os dons de curar. Então, aqui nós temos que será estudo de outro momento, né? Então, aqui no grego é deuteron, profetas, triton, terceiro lugar, dicáscalos, didáscalos, que quer dizer o ensinador, epeita, dunameis, depois operadores de milagres, né? Epeita, que quer dizer depois, harismata e amaton, que são os operadores com os dons de sarar. Então, são expressões que nós estudaremos em outro momento, tá? Hoje nós vamos ficar aqui, o objeto do nosso estudo é Barishoná, o Shelichim, tá? Em hebraico, Shelichim, em grego, apóstolos, e na tradução, que não é tradução, apenas transliteração, no português, apóstolos. Então, o hebraico shaliach, que é shelichim, que está aqui, é aquele que é enviado. A variante não, né? O equivalente grego para shelichim é apóstolos. Então, no português não foi traduzido, foi apenas transliterado. Porque se fosse traduzido, aqui estaria escrito primeiramente enviados, né? Então, mas foi colocado apóstolos. Então, são detalhes que eu gosto de trazer para você, para que possamos aprender aqui os detalhes da palavra de Deus. Vamos voltar à nossa lição e aqui adentrarmos então no nosso comentário. Muito bem. O colégio, aqui nós temos, são importantes a gente colocar isso aí, né? Porque as pessoas acham que apóstolo é uma palavra portuguesa, não, ela é direta do grego, né? Shaliach do hebraico, mas ela não foi traduzida, né? Ela foi apenas transliterada. Então vamos aqui, o colégio apostólico, o termo apóstolo. O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter, é o que eu estava falando antes. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, ou seja, um mensageiro. A palavra mensageiro é angelos, do grego, ou malach do hebraico, que seria a tradução mensageiro ou anjo. Eu prefiro que é enviado mesmo, tá? A palavra apóstolos do grego significa aquele que é enviado. Essa é a expressão do shaliach em hebraico, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado, isso, correto, por Cristo igualmente como filho, foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador com autoridade
poder, graça e amor. Correto. O primeiro apóstolo foi Cristo, o primeiro a ser enviado. Ele foi enviado dos céus para a terra, para a sua obra redentora. Isso é verdade. Para mim, o primeiro apóstolo. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Correto? Jesus é o verdadeiro apóstolo, o apóstolo por excelência. O texto de Hebreus, capítulo 13, verso 1, diz: seja constante o amor fraternal. Hebreus 3, verso 1, não estava fechando. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, a saber, Jesus. Tá? Verdade. Vamos ver aqui como é que fica esse texto no hebraico. Vamos ver aqui como fica esse texto, é digno da nossa investigação. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Vamos aqui compartilhar essa tela com você, e aqui nós temos o texto original, tá? Nós temos aqui, deixa eu colocar, Hebreus 3:1, Alken Achai Anshe Kodesh Haverim Hamakeshvin Likriat Marom Rabitu Pne Malacho Hakohem Hagadol. Aqui temos a palavra sumo sacerdote, tá? Kohem Hagadol Asher Lo Tishava Leshonenu Ru Mashiach Yeshua. Ou seja, o sumo sacerdote da nossa profissão, a saber, Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo. E aqui no grego nós temos a palavra, deixa-me ver aqui, archiereia, tes, homologias, remon e Iezum. Então aqui nós temos a palavra confissão, sumo sacerdote, archiereus, tá? Archiereia, o sumo sacerdote, também aqui ele está chamado de apóstolon, tá? Apóstolon. Então até Jesus foi chamado de apóstolo, né? E archiereia, ou seja, sumo sacerdote. O que no hebraico é Hakohen Hagadol, o sumo sacerdote, e aqui Malacho, o mensageiro, né? Então, são expressões interessantes que aparecem no original grego, e eu gosto sempre também de trazer o hebraico, porque a gente acaba ganhando uma riqueza muito especial ali no texto. Vamos adiante no nosso comentário. O colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens, deixa eu colocar aqui, não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. De acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram
a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Olha só, bom, aqui é primeiro salientar o seguinte, eles foram o ministério estabelecido da igreja, né? Os 12 constituíram a base ministerial. É importante salientar isso aqui. Os 12 era a base ministerial para o desenvolvimento e expansão da igreja, tá? Eles foram vocacionados a levar a mensagem a todo mundo. Não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados. Então é importante salientar estas coisas. Vamos aqui para o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 8. É importante a gente colocar isso aqui para você, que eles foram habilitados, eles receberam, então, na verdade, do Senhor Jesus, o poder para fazer a obra a qual foram destinados, tá? Então, vamos aqui para esse texto, tá? Deixa eu colocar aqui, a gente vai compartilhar essa tela aqui para vocês, com vocês, que é muito importante a gente estudarmos esse texto aqui. Tá? Eu gosto de colocar à vossa disposição essas tremendas revelações. Olha só, deixa eu colocar aqui uma lanterna para você me acompanhar na leitura. Avalti as zeru ot kenoach Aleichem Ruach HaKodesh, quer dizer, o Espírito Santo, Verieten Edai Birushalayim, quer dizer, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, tá? E sereis Uvehol Yehudá, quer dizer, tanto em Jerusalém, Birushalayim, tanto em Yehuda, ou seja, em toda a Judéia, Uveshomron e Samaria, Vead Ketze, até os confins da Haaretz, tá? Agora, olha aqui essa expressão. Aval, quer dizer, recebereis, tit azeru, a virtude, od kenoach, a virtude do Ruach HaKodesh, quer dizer, do Espírito Santo. Isso aqui em grego, nós temos a palavra alá, lempseste, dunamin, epeltontos. Aqui, hagiu pneumatos, quer dizer, do Espírito Santo. E aqui nós temos a palavra dunamin. Dunamin é o poder, o dunamis. Então, sem esse poder, da palavra aqui é dunamis, força, poder, habilidade, aqui no hebraico é kenoach, tá? Poder do Espírito Santo. Sem este poder, os discípulos não poderiam fazer a obra de Deus. Então é importante a gente ressaltar estas coisas que os discípulos, que os apóstolos, então receberam essa graça divina. Sem a capacitação do Espírito Santo não haveria esta possibilidade. Vamos aqui para o ponto de número 3, a singularidade dos 12. A singularidade dos 12. Então aqui nós temos o subtópico 3, a singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que
o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Vamos ver. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Olha essa expressão aqui, pessoalmente. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava. E muitos se tornaram seguidores do Mestre para iniciar o trabalho da grande comissão. Apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Olha essa expressão aqui, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele, tá? É importante a gente salientar isso, que é aquela grande comissão. B, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Então, era um pré-requisito, né? E um fato. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre e aprenderam a conviver com ele. Então, são aqueles 12 escolhidos pelo Senhor. Receberam a autoridade do Senhor. Letra C. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Bom, queridos, então a singularidade dos 12 não dá para comparar. Não dá para comparar os 12 apóstolos do Cordeiro, aqueles que foram primeiro por Jesus escolhidos, tá? Em relação ao ministério apostólico atual. Existe o ministério, sim, tanto que para os dias de hoje, como está em Efésios 4:11, quando diz que ele mesmo deu uns para apóstolos. Então esse texto ainda continua operando. Porém, é preciso salientar aqui que aqueles 12 primeiros apóstolos escolhidos por Jesus, eles eram singulares, eram especiais, era para aquele tempo, e aquele ministério dos 12, daquela forma, era tão especial que não acontece mais hoje. Eles foram convocados, por quê? Por 3 razões. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. 2, andaram com Jesus em todo o seu ministério de forma física, evidentemente. Isso não é mais possível hoje. Jesus não está fisicamente, mas ele está espiritualmente conosco, mas era outra situação naquela época. E letra C, eles receberam uma autoridade pessoal, direta, do próprio Senhor Jesus. Agora nós vamos falar aqui sobre o apóstolo Paulo, que ele merece uma atenção também especial nas Escrituras, porque ele é tido como um abortivo, aquele que veio depois. Então vamos aqui salientar o apóstolo Paulo. Vamos falar um pouco sobre ele, porque ele merece nosso destaque. Talvez nenhum dos apóstolos teve tamanha relevância para a igreja gentílica, senão o apóstolo Paulo. Saulo foi um judeu de cidadania romana, provavelmente, né, porque o pai dele deve ter servido, ou ao avô, a alguma legião romana, e por conta disso ele recebeu a cidadania romana, porque o militar que servia a alguma legião romana, mesmo sem ser italiano, havia a guarda pretoriana, e esse era só de italianos, né, de romanos, mas como o império cresceu muito, eles tiveram que pegar pessoas de outras nacionalidades, de outras etnias, e no caso, como que Paulo era cidadão romano se ele era um judeu? Porque o pai dele ou o avô dele deveriam ter servido a alguma legião romana,
e desta forma ele ganhou por direito a cidadania como descendente de algum militar. Então, essa é uma possibilidade. Educado aos pés de Gamaliel, que era, na verdade, Gamaliel, ele foi da escola de Hillel, havia duas escolas, a escola de Hillel e a de Shammai, e ele foi o grande professor daquela época, Gamaliel, o que prova que o apóstolo Paulo, ele deve ter, com certeza, né, estudado numa dessas escolas, tá? Muito bem. E também é um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu, e foi ele era um perushim, um fariseu, e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido, devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto. Ele teve uma experiência com o Cristo ressurreto. Isso aqui é muito interessante. Deixa eu ver aqui, eu gostaria de comentar esta frase, esse texto com você aqui. Atos 9, versículo 4, eu quero comentar isso aqui é muito interessante a gente comentar, tá? Vamos aqui para a nossa Bíblia, eu quero comentar com você Atos capítulo 9 e versículo 4, deixa eu minimizar aqui a minha imagem, colocar aqui a lanterninha para você acompanhar a nossa leitura, e aqui diz, Vaiapol al panaiv artsa, vaishma kol madaber elaiv, Shaul, lamaze tir de feni. Então aqui nós temos escrito, e caindo por terra, Vaiapol, quer dizer o verbo cair, al panaiv, caindo na face do solo, né? Artsa, escutou uma voz, ouviu, vaishma, ouvir, uma voz, kol é voz, ele escutou uma voz, midaber, que dizia para ele, Elaiv, Shaul, percebam que ele diz que aqui na expressão Shaul, você tem ideia do verdadeiro nome de Paulo, era Shaul. Por que Shaul? Porque este era o nome de Saul, o primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim. Então o nome de Paulo era em homenagem ao homem mais famoso da tribo de Benjamim, a saber, o rei, o Melech Shaul, o rei Saul. Aqui em grego nós temos ketesson, kai, tesson, epiten, gem, ekuzem, fonem, quer dizer, uma voz, legozam, que falava, autor a ele, Saul. Olha só, até em grego está o equivalente hebraico Saul, time diokeis. Então perceba, até em grego, agora quando é traduzido para o português aparece Saulo, tá? Mas o verdadeiro nome dele era Saul, tá? Então este era o verdadeiro nome do apóstolo Paulo. Eu gosto de trazer esses detalhes e é por isso que eu coloco a leitura até do texto em hebraico, para que você tenha uma noção aculturada da palavra, né? Então,
a sua foi inteiramente transformada, a sua vida, né, foi inteiramente transformada. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. Saulo, isso. A sua vida, deixa eu virar aqui. Foi totalmente, deixa eu colocar aqui a minha imagem de novo, a sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a perseguido. Ele, de Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Ou seja, de Saulo, o peruchim, a Paulo, que isso aqui é uma variante latina para o nome Saul, o apóstolo dos gentios. Ponto de número 2, um homem preparado para servir. Um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas eu quero ler isso aqui com você. Eu quero ler como está isso no grego, como está essa palavra no hebraico. Combati o bom combate. É a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, e o versículo, capítulo 4, e o versículo é o de número 7. Vamos ver como está isso aqui no grego, vamos ver como isso é dito no hebraico, tá? Então aqui nós temos 2 Timóteo 4, e versículo de número 7, um texto lindo que Paulo diz: combati o bom combate. Então aqui nós temos a palavra ton kalon, tá? Quer dizer o bom kalon, agona, egozismai, quer dizer, agon é combate, agizosmai, aginosomai, agonismai, é que aqui está com a declinação no grego, né? Significa entrar em competição, em Jogos Olímpicos. Era isso que Paulo estava falando. Quer dizer, eu entrei, eu combati, assim como fazem nos Jogos Olímpicos. A palavra agonizomai é entrar em uma competição, competir como era nos Jogos Olímpicos, esforçar-se. Ton dromon, que vem a carreira, né? Teteleca, pistin, tetereca. Pistin quer dizer, guardei a minha fé. Terel, que aqui é o verbo, aqui, tetereca. Vem o verbo tereu, que aqui quer dizer guardei, tomei conta, tá? Guardei a minha pistinha, a minha fé. Mas a palavra é egonismai, tá? Que é a palavra, então, que vem de agonizomai, entrar em uma competição. No grego, no hebraico é milhemet, que vem de milhamá, tzedek,
quer dizer, a justa luta. Nilhameti, combati o bom combate, acabei a carreira, né? Nilhameti, o meu combate. Et merutsati rishelamti veet raemuná natsarti. Aqui eu tenho a palavra emuná, quer dizer a fé, natsarti, guardei a minha, a emuná, e guardei a minha emuná, quer dizer a minha crença, a minha fé. E aqui nós temos a palavra milhemet, que vem de combate justo, tzedek. Então é interessante esta palavra aqui dita pelo apóstolo Paulo, merece todo o nosso destaque. Voltamos aqui para a nossa apostila. Voltemos para a nossa revista. Vamos adiante. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Quer dizer, Paulo não tinha nenhum desses pré-requisitos. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto. Então, quando Jesus apareceu para Paulo no caminho a Damasco, Jesus estava credenciando o ministério de Paulo. Tipo assim, olha, Paulo, eu falei aqui, a regra diz que eu teria que ter aparecido, então, para credenciar o ministério dos apóstolos, eu estou aparecendo aqui de forma particular para credenciar o teu ministério. É mais ou menos isso que Jesus está fazendo. E ensinou-lhe todas as coisas. Paulo recebeu muito ensino do próprio Jesus. Acerca da ceia, ele diz, o que eu recebi do Senhor, isso também lhes ensinei. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Gente, isso aqui é digno de nota. Paulo recebeu diretamente do Senhor. Olha o texto que está em Gálatas. Isso aqui é muito interessante. Procuro, deixa eu ver aqui onde podemos ler. O verso 11. Faço-vos, porém, saber, Gálatas 1, verso 11, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação, ou seja, o apocalipse de Jesus Cristo. Ele recebeu uma revelação. Então, Paulo, além de ter estudado aos pés de Gamaliel, que era a melhor escola teológica daquele tempo, ele estudou a Bíblia com a própria palavra, a saber, o Messias encarnado. A Bíblia ensinando Bíblia para Paulo. Veja, a palavra ensinando a palavra. Jesus, a palavra, ensinou o evangelho para Paulo. Então, ele era um apóstolo destacado, porque recebeu o evangelho diretamente do Senhor, segundo os textos que nós temos aqui. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico, tá? Era um selo do seu ministério apostólico. Vamos para o ponto de número 3. Apostolicidade atual. Efésios 4:11. Ainda há apóstolos? É a pergunta. No sentido estrito do termo,
e de acordo com aqui, vamos subir aqui, de acordo com a sua singularidade, apóstolo como os 12 não mais existem. Olha essa frase. Apóstolos como os 12, tá? Olha só, não mais existem, pelos termos que nós já tratamos antes. Eles foram escolhidos pessoalmente pelo Senhor, Jesus, andaram com Jesus, então como aqueles não existem mais. O que existe de apóstolos hoje é o que nós vamos ver agora. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Não havendo uma sucessão apostólica. O grupo foi limitado de discípulos. Então, aqueles 12 eram um fato especial, único, singular. Não existe uma sucessão apostólica como o faz, por exemplo, a Igreja Católica Romana, que tem a questão do Papa, né, que ele é um vicário, ele seria uma espécie de sucessor do apóstolo Pedro, né, segundo eles acreditam. Isso não mais acontece. Apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Horton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé. Atos 14:4 e versículo 14. Bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja local. Muito bem. O ministério apostólico atual, não há sucessão apostólica, tá, pessoal? Vamos deixar bem claro. Aqueles 12 eram um fato particular, não existem mais sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas igrejas evangélicas, para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O ministério dos 12 não se repete mais, é o que estamos falando desde o início. O que há é o ministério de caráter apostólico, é diferente. O ministério de caráter apostólico. Atualmente, olha só, tá aqui, ó, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Aqui está a resposta. Quem são os apóstolos odiernos? Quem são os apóstolos de hoje? São missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho. Então, existe esse tipo de apóstolo. Aquele que vai para uma terra estranha, abrir igrejas, implantar o evangelho, são apóstolos dos dias atuais. Mas como os 12, lá do início, que Jesus escolheu, aquele tipo de apostolado não existe mais.
O que existe hoje é o caráter apostólico. Homens que são enviados e foram para terras, para ilhas, nações estrangeiras, levar o evangelho. Homens como John Wesley, olha aqui tem algumas situações. William Carey, cognominado pai das missões modernas, não sei se eu pronunciei certo, Carey, pai das missões modernas. Hudson Taylor, Moody, Gunnar Wingren, Daniel Berg, irmão André e tantos outros, em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Então, estes são os apóstolos modernos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade destes servos de Deus. Eu creio que ficou bem claro. Repetindo, que é o tema de hoje, apóstolos como os dias de Cristo não existem mais. Aqueles eram um fato singular, os 12. No entanto, e eu acredito que o apóstolo Paulo, ele entra no lugar de Matias como o verdadeiro escolhido pelo Espírito de Deus e pelo próprio Cristo para ocupar o lugar de Yehuda Iscariote, ou seja, Judas Iscariotes. E o apóstolo moderno, que está em Efésios 4, que Jesus continua dando, e eu conheço alguns, você também conhece, homens e mulheres que foram enviados, palavra apóstolo, de apostoleu, né, enviado à nação estrangeira, a terras estranhas, desbravar, introduzir igrejas, implantar igrejas e pregar o evangelho de Deus. Estes são os apóstolos modernos. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Reiteradas vezes está repetindo isso na lição. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, olha só, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Marque isso. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões de nosso país ou em países inimigos do evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial, são os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Bom, a conclusão, ela foi muito feliz aqui, porque resume tudo o que estudamos na lição de hoje. Então, chegamos ao final da nossa aula. Tente responder essas perguntas. Segundo as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, quantos e quais são os dons ministeriais? De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, defina o termo grego apóstolo. Qual era a cidadania do apóstolo Paulo? De acordo com a lição, ainda existe apóstolos? Na atualidade, quem são os verdadeiros apóstolos? Ou seja, tente responder estas perguntas e você terá entendido muito bem o propósito da lição desse dia. Eu convido você para a lição de número 7, que será na próxima semana, o ministério de Navim, de profeta, ou profetas do grego. Então, não perca a próxima lição, o ministério de profeta. Eu agradeço por você ter ficado até aqui conosco. Deus abençoe a tua vida. Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima aula.